Aleluia, glória a Deus, que bênção, né, gente? Dá vontade de fazer umas tendas, né? Uma tenda para o Senhor, uma tenda para nós e ficarmos aqui, né? Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Nós temos alguns irmãos aí que estão viajando, passeando, que Deus abençoe a cada um deles, que Deus possa estar dando livramento, abençoando cada um dos nossos irmãos, aonde eles estiverem, amém? Porém, nós estamos aqui, glória a Deus, né? E o Senhor quer falar conosco nessa manhã. E eu queria perguntar se vocês têm o boletim aí com vocês. Amém? O título da minha mensagem é Jesus nasceu, e você? Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o nascimento de Jesus. A gente sabe que nessa semana, em toda a terra, é comemorado o Natal, né? O nascimento de Jesus, o Filho de Deus. E nós não vamos aqui ficar nos atendo a datas, se Jesus nasceu em dezembro, se Jesus nasceu em um outro momento. Esse não é o nosso foco. O nosso foco é, as Escrituras revelam que Jesus nasceu. O nosso Deus Todo-Poderoso se fez homem um dia no Cronos, né? E a gente não está preocupado com esse dia. Nós vamos focar aqui com o significado desse acontecimento maravilhoso. Amém? E o texto base está em Lucas 2, versículo 10 e 11, que diz assim: Então o anjo lhes disse: Não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que coisa linda, gente. Esse dia no Cronos, um dia aconteceu. O nosso Deus se fez carne para o cumprimento das profecias e de muita coisa que precisava ser ajustada na eternidade. Era necessário que esse dia acontecesse. E houve um dia no Cronos que isso se tornou realidade. Amém? Eu coloquei aqui na introdução que a inauguração da chegada do nosso Senhor na Terra foi um fato tão extravagante que o céu não se conteve. Os céus se abriram e a glória de Deus foi vista por homens simples. Nós vamos estar lendo aqui a passagem onde isso aconteceu, né? Que tinha ali os pastores com as ovelhas no campo durante a noite, né? E nós vamos estar lendo aqui nessa passagem o que aconteceu. Lucas 2, do versículo 8 ao 15. Diz assim: Havia pastores naquela região que tomavam conta dos seus rebanhos durante a noite. Aconteceu que um anjo do Senhor... Ih, meu Deus, será que eu vou conseguir falar ou vou ficar só chorando? Respira. Aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu. A glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Então o anjo lhes disse: Não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos agora a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Essa foi a inauguração da vinda de Jesus. Os céus não se contiveram e se abriram e a glória do Senhor foi vista ali. Imagina ali aqueles pastores, né, numa noite escura ali no pasto, né? É tão gostoso quando a gente vai no Brasil, no interior, nessas cidadezinhas que a noite fica bem escura e a gente consegue ver bastante o céu estrelado, né? Eu imagino que esses pastores estavam ali naquela noite escura
E toda essa glória, esse show aconteceu ali, né? Os céus se abriram e uma multidão dos exércitos celestiais, anjos, né? Apareceram ali para eles, num esplendor de glória, um clarão, né? Ali, e aquelas pessoas simples foram visitadas por essa visão tão tremenda, né? Inaugurando a chegada do nosso Salvador na Terra. Então, nós vamos aprender hoje aqui um pouquinho, vou estar discorrendo com vocês em alguns pontos, por que Jesus teve que nascer. Por que o Deus Todo-Poderoso, o Verbo de Deus, que estava lá na criação, né, junto ali à Trindade, falando, haja luz, haja os luminares, por que o nosso Deus Todo-Poderoso teve que se tornar homem, teve que nascer? Amém? Será que Deus não poderia salvar o homem de outra maneira? A gente pergunta, né? Nós vamos entender por quê. E salvar o homem de quê também, né? É outra pergunta que a gente tem. Por que precisamos ser salvos, né? Então, no ponto 1, acompanha aí. A humanidade desconectada de Deus aguardava pela reconciliação. Existe um plano global, eterno, universal, acontecendo ao longo da história e que nós precisamos compreender. Você é um ser humano vivo na Terra, certo? Então você precisa entender o que você está fazendo aqui. Que parte desse grande plano universal você ocupa? Que peça você é nesse grande quebra-cabeça, né? Precisamos entender também as perguntas que todo ser humano, quando começa a ganhar uma consciência, começa a se fazer. De onde eu vim? Para onde que eu vou? O que eu estou fazendo aqui? São perguntas que a gente precisa ter resposta para elas. Por quê? Porque tem mais gente que a gente vai encontrar no nosso caminho que tem também essas perguntas. E a gente pode acontecer duas coisas. Ou a gente vai falar assim, também não sei, também não entendi nada, vamos embora, vamos caminhando. Ou nós vamos ser esses que têm essas respostas e vamos ser capazes de trazer luz, né, na vida daqueles que ainda não entenderam, né? Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, esse é um fato, né? A palavra de Deus diz que todos estão separados de Deus. Todo ser humano na Terra que nasceu, as crianças não por causa da inocência, né? Mas à medida que o ser humano começa a crescer e ganhar uma certa consciência dos seus próprios atos, a palavra diz que ele está desconectado de Deus e que ele precisa se salvar, precisa de ser salvo, na verdade, né? Precisa de uma solução, uma resposta que possa resolver esse problema de estar desconectado da glória de Deus. Quando Deus criou o primeiro homem, Adão, né, ali no Jardim do Éden, o plano de Deus era que ele colocasse ali um casal e aquele casal se multiplicasse, né, porque Deus fez o homem à sua própria imagem e semelhança, né, então, portanto, ele tinha uma comunhão ali plena com Adão e Eva, e ele queria dar a terra de presente para eles e deu uma ordem para eles que se multiplicassem e que enchessem a terra e que toda a humanidade fosse formada a partir da semelhança do próprio Deus, né? Assim como o primeiro homem e mulher. Mas nós sabemos que o coração de Adão se desalinhou desse plano, né? E ele seguiu os seus próprios interesses. Então, nós vamos voltar lá atrás um pouquinho nesse cenário aí da criação para ver como foi. Gênesis 1:26 diz assim: então, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, é exatamente desse texto que a gente tira o entendimento de qual é o propósito eterno de Deus ao criar o homem.
é que a terra toda fosse cheia de seres humanos, segundo o próprio Deus, segundo a imagem do próprio Criador, que ele mesmo tinha colocado no homem, né? Então, aqui nesse momento que Deus criou Adão e Eva, ele chama Adão e explica para ele como que ia funcionar essa administração da terra que Deus estava dando para ele. Gênesis 2, 16 e 17, diz assim: E o Senhor lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Queridos, eu pergunto para vocês, como que começou essa ordem? Vamos ler de novo? E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Vocês acham que tinha muitas árvores no jardim? E Deus falou assim: vocês podem comer livremente. Então a ordem do Senhor era de abundância, era de um desfrute inestimável, que a gente não consegue nem imaginar. Assim começou. Adão, Eva, desfrutem. Adão, né? Porque quando Deus deu essa ordem, não sei se vocês já perceberam, quando Deus deu a ordem que não era para comer daquela outra árvore, somente Adão tinha sido criado até então. Mas isso é só uma curiosidade, né? Uma curiosidade muito importante que a gente pode estudar com mais calma depois, né? Mas então, vamos voltar aqui. A ordem iniciava com abundância e com desfrute incomparável, né? Porém, havia um pequeno limite, né? Que Deus falou: porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, havia um pequeno limite. E é aqui que muitas vezes nós nos perdemos. Nós não entendemos, às vezes, que os limites que Deus coloca na nossa vida são para nos proteger. Gente, Adão e Eva não conheciam o bem e o mal, eles só conheciam o bem. E Deus, por amor, limitou Adão para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que ele não conhecesse o mal. Era uma limitação que Deus colocava por amor, assim como ele põe também nas nossas vidas alguns limites. Só que a gente foca tanto no que Deus está falando que não pode, que a gente esquece de todas as outras árvores que a gente pode comer abundantemente e livremente, e desfrutar uma vida que nos aproxima de Deus e que não nos causa mal. Amém? Mas nós sabemos aqui que Adão e Eva desobedeceram, né? E comeram. E então, o que aconteceu? Acompanha aí, vocês têm essa frase? Adão e Eva desobedeceram a ordem do Senhor, né? E aí começou o problema, né? Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. E olha a consequência desse ato deles, dessa desobediência. Gênesis 5,3 diz assim: aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e o chamou Sete. Está vendo onde o problema chegou? A partir do pecado, então, todos os que nasceram, então quer dizer, toda a humanidade da terra, né, foi criada a partir da imagem e semelhança de Adão, que nesse momento era o quê? Desconectado da glória de Deus. Porque no momento que os olhos dele se abriram para conhecer o bem e o mal, ele viu que estava nu, ele viu que ele estava desnudado da glória do Senhor, né? Ele tinha sido separado de Deus. Porém, o pecado, olha que interessante que Deus ministrou meu coração. O pecado não separa Deus de nós. O pecado separa nós de Deus. A palavra de Deus fala que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus.
Porém, Deus sempre está disposto a se reconciliar conosco, né? E ele já tinha, inclusive, planejado a solução para esse problema, né? Que tinha acontecido ali, porque nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Se o Senhor decidiu que ele ia criar a terra e que a terra ia ser cheia de seres semelhantes a ele, esse plano, apesar de ter sido interrompido, distorcido e atrasado aos nossos olhos, porque Deus não está limitado ao Cronos, né? Ele não se frustrou, ele ainda está de pé e nós fazemos parte dele, amém? Então, Deus se aproxima de Adão e revela para ele o que ele ia fazer para resolver esse problema, né? E teve ali aquela conversa, o que você fez, Adão, onde que você está, né? Que não é o nosso foco aqui hoje, mas Deus disse assim, para a serpente, né? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Imagine então, queridos, que a partir daí, essa palavra que Deus falou foi passando de geração em geração, né? Adão e Eva tiveram filhos, e ali eles contavam para os filhos tudo isso que tinha acontecido. Então Deus falou uma coisa tão estranha para a gente, ele falou que da semente da mulher nasceria um, e essa mensagem, né, foi passada de geração em geração. Inclusive, o nosso inimigo, o próprio Satanás, também foi para ele que foi falado isso, né, para a serpente, ele também, ao longo das gerações, ficou ali na espreita para entender quem é esse da semente da mulher que vai nascer para ferir minha cabeça. Consegue imaginar que isso aconteceu de geração em geração? Eu imagino que quando Adão e Eva tiveram filhos, o primeiro filho nasceu, Caim. Eles deviam pensar assim, será que é esse que vai ferir a cabeça da serpente? A verdade é essa, que de geração em geração toda a humanidade ficou nessa espera. Quem é esse que vai nascer da semente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente? Né? Então, as pessoas aguardavam por esse dia. Isso foi passando, né, de uma pessoa para outra e todo mundo tinha aquela expectativa de que quando que viria, né, né? Então a gente sabe que por que eu falo que o próprio Satanás também ficava na espreita? Porque a gente vê, ficou registrado na palavra algumas passagens que fazem a gente perceber que ele estava interessado em saber quem era essa pessoa, para que ele pudesse de novo interromper o plano de Deus. Porque quando Deus criou Adão e Eva e colocou lá no paraíso, Satanás estava ali vendo. E ele viu Deus falando assim, encham a terra, multipliquem-se de seres semelhantes a mim. E ele entrou ali, o diabo entrou, para impedir esse plano. E ali, momentaneamente, ele conseguiu, porque ele conseguiu fazer Adão cair, né? E a gente vê ali também, quando Moisés nasceu, né? Por isso que eu estou falando que a Bíblia deixa registrado algumas coisas que dá para a gente entender como que o inimigo tinha interesse em saber quem era esse tal que ia pisar a cabeça dele, né? Lembra que quando Moisés nasceu, Moisés tinha profecias a respeito de Moisés, né? Quando os hebreus foram para o Egito, havia profecias que diziam que eles iam passar ali 430 anos e que Deus levantaria um libertador que ia tirá-los dali. Então, o inimigo devia pensar assim, deve ser esse o tal, né? Então, o que astutamente o inimigo fez ali o faraó fazer? Matar todas as crianças, lembra? Todos os bebês, homens, foram mortos ali, numa tentativa do inimigo de exterminar aquele que iria ferir a sua cabeça. Só que não era Moisés, né? Moisés era apenas um tipo do que haveria de vir, né? Era um libertador, mas não era o libertador, né? Que de fato pisaria a cabeça da serpente. E nós vemos também quando Jesus nasceu também. Lembra que teve um decreto também do rei que matassem todos os bebês? Outra tentativa
do inimigo, que astutamente tentou exterminar ali, pensando, será que é esse? Por quê? Porque o inimigo conhece as profecias, né? Ele sabia que ele ia nascer em Belém, porque tudo isso está escrito lá nos profetas do Velho Testamento. Então, mais uma vez ali, ele tenta exterminar o Salvador, mas não era chegada a hora dele, né? Não foi o inimigo que matou Jesus na cruz, né? Jesus mesmo se entregou. Tanto que com todas as tentativas que tiveram de matar Jesus antes da hora, ele se esquivava e saía, sobrenaturalmente, né? Porque não era o tempo. Então, nós vamos ver aqui agora no ponto 2, que no tempo certo a promessa se cumpriu. Lembra que o pastor falou aqui na semana passada sobre Kairós, Cronos e Pleroma, né? Lembra? Então, no Kairós, quando Deus falou que da semente da mulher nasceria aquilo já havia acontecido. A Bíblia fala a respeito de Jesus, o cordeiro que foi morto antes da fundação do tempo. Mas não foi ali no ano 30 ou 35, ali, né, por ali que Jesus morreu? Não. No Kairós, ele já foi morto antes da fundação do tempo, porque Deus não está limitado ao tempo. Esse é o Kairós, né? E o Cronos, não vou falar tudo de novo, porque você estava aqui, o pastor já falou. O Cronos é o tempo do relógio do calendário. Porém, existe um tempo em que o Kairós encontra o Cronos, que é quando aquilo que já aconteceu na eternidade, de fato, se cumpre no nosso tempo. Então, houve esse dia em que chegou o dia de Jesus ser revelado à terra, né? O tal da semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Amém? Gálatas 4:4 diz assim: quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. E que história é essa? Por que nascido debaixo da lei? Porque para tomar de volta o que o homem entregou para o diabo, precisava que fosse um nascido debaixo da lei, nascido de mulher. Porque lembra que Deus deu a autoridade da terra para o homem, e Deus não volta atrás naquilo que ele faz, né? Naquilo que ele fala. Então, na terra, só tem autoridade o ser humano, porque quando Deus criou a terra, ele deu aos homens. Está aqui, ó, no Salmo 115, 16, ó. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou à humanidade. Então, é por isso que Jesus precisou nascer como um homem. E a Bíblia chama ele de o segundo Adão, né? Que significa que o primeiro Adão não conseguiu fazer, né? O segundo Adão foi fiel, foi até o fim e realizou aquilo que Deus tinha proposto, né? Então, o que aconteceu quando Jesus, que era esse prometido, chegou na terra? Eu achei até que o Denis ia pregar comigo, né? Que fala assim, Isaías 9:2, que ele falou aqui esse versículo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. E foi isso que aconteceu nas nossas vidas, né? Nós andávamos nessa trevas, né? Até que raiou a luz no nosso caminho. E nós fizemos igual os pastores, né? Que estavam lá com as ovelhas. Vamos lá agora encontrar o Salvador, né? Não vamos perder tempo, vamos agora. Quando a mensagem do Evangelho nos encontra, de verdade mesmo, a gente não pensa em nada, não pega nem nada, a gente vai do jeito que está, não é assim? A gente se lança, né? Nós vemos aqui também que quando Maria e José foram levar Jesus no 8º dia ali no templo para ser apresentado, né, que está aí narrado em Lucas 2:25, que diz assim: em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. Por que ele esperava? Porque ele escutava, né? Era passado desde Adão que haveria de vir o Salvador, né? O Espírito Santo estava com ele.
Simeão pegou o menino Jesus no colo e louvou a Deus. Ele disse: agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, e já podes deixar este teu servo partir em paz. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos. Então, ali o Espírito Santo testificou no coração de Simeão, né? Que aquele menino, aquele bebê, era o Salvador. Então, a esperança renasceu, né? Com a chegada de Jesus. Foi inaugurado, então, na terra um novo tempo, verdadeiramente uma nova era, uma janela aberta na eternidade, um tempo de reconciliação. Esse é o tempo que nós estamos vivendo agora. Na história, na eternidade, foi aberto essa janela na eternidade, que é chamado um tempo de reconciliação, um tempo de salvação. Essa é a chance, a oportunidade que todo ser humano tem de se reconciliar com Deus. Por quê? Porque todos estão desconectados, a gente já aprendeu aqui. Amém? Então, essas são as boas novas do Evangelho. O Evangelho, a palavra Evangelho, significa boas novas. E o que são essas boas novas? É exatamente isso. Existe uma janela de reconciliação, né? E nós somos os mensageiros dessa verdade. Amém? Não podemos nos calar. Amém? A gente tem o remédio da enfermidade que mata no mundo inteiro. E nós precisamos ser os mensageiros. Indicar, gente, é bom indicar, toma isso, toma aquilo, né? Então, quando a gente se encontra com uma pessoa que ainda está desconectada com o Senhor, nós precisamos ser esses que trazem a resposta, que somos a resposta, que falamos o nosso testemunho, né? Que a gente conte como eu era e como eu sou agora, o que Deus fez na minha vida. Nós somos esses mensageiros. E Lucas 19, versículo 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Filho do homem, né? Aparece aí. E a gente sabe que a gente vê, às vezes, lendo a palavra, muitas vezes aparece essa expressão filho do homem, né? E a gente fica confuso. Ai, meu Deus, às vezes fala filho de Deus, às vezes se refere a Jesus como filho do homem, afinal de contas, por que esse negócio filho do homem, filho de Deus? Então, agora a gente está entendendo, filho do homem, por quê? Porque Jesus homem, Jesus que foi necessário se tornar homem para se tornar o Salvador. Era necessário se tornar homem para tomar de volta na terra. Amém? Romanos 5,15 diz: mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior e Ele dá salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Então, é o cumprimento, né, daquilo que Deus já tinha no coração dele realizar. Existe uma frase famosa, não sei quantos de vocês já escutaram, que diz assim: dois são os mais importantes dias na vida de um homem. O dia que ele nasce e o dia que ele descobre por quê. Já ouviram essa frase? Acho tremenda essa frase. Por quê? Quando a gente descobre por que nasceu, é quando a nossa vida ganha sentido, né? Que de fato é quando a gente nasce de novo, né? Lembra ali quando Jesus foi conversar com Nicodemos, foi conversar com Jesus, né? E Jesus falou para ele: Nicodemos, se vocês não nascerem de novo, vocês não vão poder ver o reino de Deus. E Nicodemos não entendeu, né? Ficou ali confuso. Por acaso posso eu, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe? Quer dizer, realmente ele não tinha entendido mesmo, porque se Nicodemos volta para o ventre da mãe para nascer de novo, ele ia nascer de novo em pecado, né? Então, Jesus explica para ele que era necessário nascer da água e do Espírito. Era um novo nascimento sobrenatural, né? Que faria de Nicodemos uma nova criatura, que a gente vai ver aqui também, que é o que a gente se torna, né? Quando a gente nasce de novo. Então, nós vamos ver aqui agora no ponto 3, o que mais que
Jesus veio fazer além de nos salvar. Diz aí no ponto 3. Jesus veio não somente para perdoar os nossos pecados, mas para restaurar a nossa natureza. Faz sentido para vocês agora? Por que restaurar a nossa natureza? Porque Jesus não é somente o nosso Salvador, não é somente aquele que perdoa pecados, porque senão a gente teria os pecados perdoados e poderia ficar sentadinho esperando ele voltar para nos levar para a presença do Pai eternamente, né? Mas existe uma obra que se inicia no dia que nós nascemos de novo, não é o fim, é o começo da obra do Senhor de nos transformar de novo, né? É de trás para frente, da frente para trás, nos transformar segundo a imagem dele de volta que a gente perdeu, né? Então essa é a caminhada do cristão. Essa é a jornada do cristão. A gente nasce de novo, o Espírito de Deus vem habitar em nós, nos faz novas criaturas reconectadas com Deus, porque agora nada pode nos separar dele, porque o próprio Espírito dele habita dentro de nós e faz essa comunicação sem interferência, amém? E essa obra de nos transformar segundo a imagem do Pai, a gente vai passando, caminhando por ela até o nosso último dia, amém? Antes, quando eu aprendi que eu era pecadora porque Adão pecou, eu ficava um pouco frustrada, vou falar a verdade para vocês. Eu achava assim super injusto, sabe? Eu falava assim, mas só porque ele pecou, agora eu sou chamada de pecadora, né? Isso não é justo. E eu ficava encafifada com esse negócio, né? Porque a gente escuta isso, não é? Ah, você é pecador, por quê? Porque Adão pecou. Mas o que eu tenho com isso? Né? Adão pecou, o que eu tenho? E o Kiko, né? E aí eu arrumei uma explicação para mim mesma, de acordo com a minha teologia, que isso era dessa maneira, porque se fosse qualquer um no lugar de Adão, ou se fosse eu no lugar de Adão, teria feito o mesmo. Então, essa era a explicação que eu me dava, né? Segundo a minha teologia. Mas depois eu entendi que o problema estava na multiplicação. É porque a partir do erro dele, ele passou a multiplicar seres à sua própria imagem, até chegar em mim. Então, por isso que eu sou pecadora, porque eu sou a imagem e semelhança de Adão. E eu era, né? E eu precisava me tornar a imagem e semelhança do Criador, né? Que através de Jesus isso se tornou possível, né? Então, quando essa mensagem, de maneira muito clara e completa do Evangelho, ela nos encontra, e ela encontra em nós um coração arrependido, um coração quebrantado, que reconhece, né, que está desconectado e que é independente, quando essa mensagem encontra esse coração, aí sim acontece o novo nascimento em nós, né, que nos reconcilia novamente com o Pai, que nos faz novamente restitui em nós, né, a imagem do Pai. Por quê? Apesar de nós ainda não sermos igual ao Pai, o Pai olha para nós e nos vê como filhos, né? A gente está aqui na Terra num processo de sermos transformados, mas quando o Pai olha para nós, Ele já nos vê prontos, né? Ele já nos vê justos, santos, né? Aos olhos dele nós já somos, porque Ele olha para a obra perfeita e obediência perfeita que Jesus fez, né? E pela nossa fé nele, nós recebemos aí de carona esse mérito, né? Vamos dizer assim, né? Nós recebemos em Jesus o mérito e o título de filhos obedientes, de filhos que agradam o Pai. Mas não para por aí, porque a partir do momento que eu escuto de Deus, Cris, você é minha filha obediente, a minha alma tem prazer em você. O que isso gera no meu coração? Desejo de andar em obediência ao Pai. Então, não sou eu tentando obedecer ao Pai para ser aceita por Ele,
mas é eu escutar dele, você, minha filha amada, minha alma tem prazer em você, que me faz trilhar uma vida que é coerente com isso que eu ouvi do Pai. Amém? Então, nós vamos ver aqui alguns textos que falam sobre isso, sobre a imagem do Senhor sendo restaurada em nós. Sobre a nossa natureza, né, ser restituída. E isso é espiritualmente, né, irmãos? Quando o mundo, é interessante que, como nós somos limitados, nós temos olho natural, né? A gente olha uns para os outros e a gente não vê. Se a gente não estiver no Espírito, a gente não se vê e não se considera como santos e justos. O que deveríamos fazer, né? Mas o mundo espiritual, quando nos olha, o mundo espiritual vê essa obra. Os anjos veem, os demônios veem, reconhecem em nós que nós somos nova criatura. Por que nova criatura? Nós somos seres humanos na terra que tem o Espírito do Deus vivo habitando dentro de nós. Isso nunca teve na história de toda a humanidade. O Espírito Santo habitando dentro. Isso só acontece nessa janela de salvação que nós estamos falando. É a era da igreja que chama, né? É a era de reconciliação. Antes, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas e capacitava Sansão para arrancar um portão de bronze e carregar nas costas, matar 1000 filisteus com um pedaço de osso. O Espírito Santo vinha, né, sobre Davi. Agora não, agora o Espírito Santo está dentro de nós. E isso nos faz novas criaturas. Quando o mundo espiritual olha para nós, eu, com a minha imaginação, né, nos vê como seres iluminados. Tem os iluminados e tem os apagados, né? Tem os vivos e tem os mortos, que ainda precisam viver. E nós somos como esses que carregam essa tocha, né? Que encosta no pavio do outro que está apagado, porque está morto, está desconectado de Deus, e eu passo do fogo da minha tocha para ele e acendo a tocha do que está apagado, para que ele receba a vida. Amém? Efésios 1, 4, 5 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Quer dizer, sempre foi o plano de Deus e a vontade de Deus nos fazer família, né? E hoje nós somos família, né? Glória a Deus. Em Romanos 8, 29 diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aqui aparece, né, o apóstolo Paulo falando, a imagem de seu Filho, né? Porque agora o homem viu Jesus, viu Deus homem, né? Então, agora passa a ser uma imagem que o homem já viu. Porque antes, quando se dizia a imagem de Deus, é difícil do ser humano limitado compreender essa imagem, né? Mas quando fala a imagem do Filho, aí já fica, o Filho eu conheço, né? E teve até um discípulo que falou com Jesus: Jesus, estão pedindo aí para você mostrar-nos o Pai. E Jesus falou: o que vocês estão me falando? Vocês estão comigo há tanto tempo, né? E vocês me pedem, mostra-nos o Pai? Jesus falou: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a imagem do Deus invisível, né? E hoje nós que somos filhos também, somos a imagem do Deus invisível. Amém? 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nasceu de novo,
né? Então tem a divina semente, nós temos a divina semente dentro de nós. E por causa disso, não vivemos mais na prática do pecado, né? A gente ainda peca, porque estamos limitados a essa carne. Mas nós não temos prazer no pecado, porque somos nascidos de Deus. Amém? Então, queria estar concluindo essa palavra com vocês, dizendo que Jesus nasceu, isso é um fato, né? Até histórico, né? A questão é, e você? Já aproveitou essa janela aberta para entrar na família de Deus? João 1, 12 e 13 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E Romanos 5,17, pode vir, diz, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E esse versículo nos fala que além do Senhor Jesus ter trazido e tomado de volta, né, o perdido, né, resgatar o perdido, Jesus veio também resgatar o reino de Deus que tinha sido entregue, né? Então, hoje, homens e mulheres que carregam o reino de Deus dentro de nós, somos esses embaixadores do reino na terra. Então, nós que somos salvos, nós estamos aqui agora para realizar esse plano de Deus, de encher a terra de seres e a imagem e semelhança do Criador. Amém? Vamos estar fechando os nossos olhos e eu queria que você refletisse. Talvez você nunca tinha ouvido dessa maneira o Evangelho ser explicado dessa forma. Talvez você aceitou a Jesus, como a gente fala, né? De uma maneira meio ali no oba-oba, na emoção, sem entendimento do que isso verdadeiramente significava. E hoje, ouvindo dessa maneira, seu coração, de alguma maneira, queimou, recebeu ali algo novo, algo que você ainda não tinha captado a respeito da mensagem do Evangelho. Não importa se você já vai na igreja há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, porque o Evangelho ele é revelado a nós progressivamente. A gente, na nossa caminhada, crescendo no conhecimento do Senhor, das Escrituras, a gente vai passando por vários momentos em que algumas fichas vão caindo ao longo do caminho e a gente vai compreendendo de maneira mais profunda o que significa certos princípios da palavra. Então, eu queria dar essa oportunidade para você nesse dia. Se você hoje, com entendimento, de uma maneira racional, você compreende, não somente de uma maneira emocional, você de fato compreende com seu entendimento por que você precisa nascer de novo. E eu queria que você fizesse essa entrega de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais madura, que você possa, não vou dizer nascer de novo, porque a gente nasce de novo, de fato, somente uma vez, né, num determinado momento. Mas eu queria que você hoje fizesse uma aliança mais profunda, mais significante com o Senhor, que você possa, a partir desse